A paz do Senhor Jesus Cristo, amados queridos irmãos, vamos para a parte 2 de evidências da fé genuína. Nós temos pouco tempo e muito para dizer. Nós vamos falar hoje sobre que a fé genuína, ela tem fruto. Sabe, a fé genuína, ela é frutífera. Fruto dos lábios. É aí que está o medo de Satanás. Enquanto a religião mistério não manifesta profeticamente, não libera o Espírito através da palavra, que é a espada do Espírito, a verdadeira fé, a fé genuína, ela tem fruto dos lábios. Sabe, amados, uma prova de que a fé é genuína é que ela ouve a palavra e ela realmente ora, se humilha diante de Deus com gemidos inexprimíveis, desejando praticar a palavra. Aqui está a fé genuína. A palavra penetra. A palavra ela não fica ali apenas como ouvinte esquecido, sabe, amados? Mas a pessoa ela está ali, ouvindo com a intenção de praticar e, sabe, desde a queda, o prazer na lei do Senhor foi perdido. A intenção de praticar também foi perdida. Então essa pessoa não vai partir do ouvir para o tentar praticar na carne. Isso é se colocar debaixo da lei, a maldição, como diz Gálatas 3:10. Mas o que vemos que não é um legalismo. Não pode ser um legalismo. O que é o legalismo? Tentar obedecer por medo, por culpa, pelo esforço da carne. Não é isso que eu estou dizendo. A fé genuína, como filho já salvo, com gratidão, com amor, com alegria, a pessoa ouve, é terra boa, veja, ela ouve com a intenção de praticar. Aqui está uma marca. Quando você é uma pessoa na igreja, ela vive ouvindo, mas ela não mistura aquela palavra com fé, com dependência da graça, a fim de colocar aquilo em ação, essa não é a fé genuína. Quando uma pessoa ouve, ela vai fazer as mesmas obras e maiores. Se a pessoa frequenta uma igreja ali, né? Trabalha na obra, fica buscando uma bençãozinha aqui e ali, mas ela não está sendo transformada para ser transformada, né? Para fazer as mesmas obras e maiores, essa não é nem a palavra genuína, nem a fé genuína. Então a pessoa, ela não guarda a palavra para ser salva. Não, ela guarda a palavra, por quê, queridos? Porque ela foi realmente salva. A evidência de que ela foi realmente salva é que o Espírito Santo entrou nela e está santificando a vida dela. Isso é uma evidência. Sabe, quem tem a fé genuína, ela dá espaço para o Espírito Santo santificar a vida dela e levá-la à obediência da fé, que não é uma obediência debaixo da lei, não é uma obediência por medo, por culpa, na tentativa de tentar salvar-se a si mesmo. Não, essa pessoa tem muito esclarecido que o Senhor Jesus Cristo a salvou na cruz do Calvário e agora tem um coração agradecido. E por isto, ela recebe o Espírito correto, né? O Espírito Santo do Senhor, que geme, Abba Pai, diz Gálatas 4:6, e que conduz essa pessoa a o querer e o efetuar novo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus com o Espírito correto, arrependimento e fé é a resposta. Arrependimento, que é essa metanoia, é o quê? Essa palavra é verdade, comparando com o meu desempenho atual, isso está errado, me perdoa, Senhor, ó Deus, eu quero praticar como está na tua palavra. Veja, aqui está uma resposta correta. Com alegria, como filho, por amor a Deus que o salvou, né? Pelo milagre da graça. Amados, são poucos que se acertam a porta estreita. Isso é um milagre da graça. Quando um coração recebe essa revelação, o coração que está mudando cada vez mais, né? E a mente está mudando, a metanoia. Então leva a um novo querer, novo efetuar. Então essa pessoa não está tomando a graça de Deus em vão. Ela está tomando a graça de todo o coração para se entregar de fato. Ela está pegando firme, amém, queridos? Se você pega firme, Deus vai ter o teu coração cada vez mais. Mas se a pessoa é um ouvinte esquecido, está ali com outras ambições, o tempo passa e ela não é transformada, não é regenerada. Porque
A salvação tem certas evidências. A fé genuína tem uma evidência. A pessoa coloca Deus em primeiro lugar. Isso aí é um milagre, irmãos. Se entregando cada vez mais a Deus e ser dele, para ser dele. Então, guardar o mandamento é isso. É uma resposta de arrependimento e fé à palavra que ele ouve. Então, a palavra tem um chamado. E quando a pessoa é terra boa, ela entende o chamado e ela atende o chamado. Essa é a resposta. A pessoa compreende que houve uma queda em Adão e Eva e que agora a alma, sendo restaurada, ela vai dar lugar ao Espírito de Deus, ao trabalhar do Espírito de Deus diário. Então a pessoa ouve e ela geme. E ela vai praticando o Novo Testamento pela graça, gradativamente. Em Daniel capítulo 11, no versículo 32, que aquele que conhece a Deus se tornará forte e realizará prodígios para Deus. Está vendo? Aquele que conhece a Deus. Em Mateus 5,8 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então o que nós temos aqui é o quê? Uma pessoa que está no caminho certo. Jesus Cristo morreu para nos levar de volta ao Pai. Essa é a principal perda na queda, né, pela morte de Adão e Eva. A principal perda foi que o homem perdeu a comunhão com Deus. E Jesus morreu, em primeiro lugar, para nos levar de volta a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós temos que compreender isso aí. Tudo bem. O que nós temos que compreender, em primeiro ponto, é este. Que ele morreu para nos levar de volta ao Pai. Isso está em 1 Pedro 3,18, que ele morreu para nos levar de volta ao Pai. Então, essa compreensão é muito importante. Só quem tem o Espírito de Deus tem essa revelação de que houve um afastamento e de que agora essa volta, né, essa conversão, ela é necessária. Aquele que não tem o Espírito, ele não compreende isso. Ele pensa, apenas o que eu preciso é que os efeitos da queda mudem. Mas na verdade não é isso. Não é os efeitos da queda. Em primeiro lugar, o que nós vemos que somente aquele que tem o Espírito compreende a causa da queda e coloca isso como prioridade. Quando você vê alguém que entende a causa da queda, isso é raríssimo, irmãos. E está agora revertendo a causa da queda, que aqui está em 1 Pedro 3,18, que ele morreu para nos levar de volta ao Pai. Aqui está uma pessoa que está sendo realmente dirigida pelo Espírito Santo e que tem uma fé genuína. Coloca o aprofundar a sua comunhão com Deus, pela graça, em primeiro lugar, de forma constante. Então, não debaixo de culpa, mas com alegria. Aqui está o milagre. Irmãos, nós vemos que este trabalhar da graça e este argumento da graça é um milagre. Você não vai ver de maneira alguma uma pessoa caída que não recebe esse espírito correto pensar dessa maneira. Isso nunca será prioridade. Isso é uma necessidade desapercebida pela queda. Isto é uma necessidade encoberta. Isto é um mistério. É um mistério. Então, não tomar a graça de Deus em vão. Tomar a graça de todo o coração a fim de guardar a palavra de Deus, para que ela entre e germine. Então, essas são características de que realmente o Espírito de Deus, a salvação, entrou nessa pessoa. Porque a evidência da fé genuína é a mesma coisa da evidência da salvação. O que vemos sem dúvida, em 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você está vendo? Quantas pessoas que dizem, eu sou gospel, eu frequento uma igreja, sim, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas não tem no coração dessa pessoa uma intenção de ouvir, querer e praticar a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo? Essa pessoa, ela está enganada. Ela não tem o espírito da verdade. A característica da fé genuína é que brota nela isto aí. Olha o que diz 1 João 2,4.
Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda a sua palavra, os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Em Apocalipse 12:11 diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Então veja, há duas características aqui. O sangue, que é a salvação lá na cruz do Calvário, abre para o Espírito correto. Quando esse Espírito Santo correto entra na pessoa, veja, é o Espírito da religião? Não. É o Espírito do erro? Não. O Espírito verdadeiro entra na pessoa, ela terá uma palavra de testemunho. Então, não é uma fé religiosa passiva. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer quando ele quiser. Não, essa pessoa ela aprendeu a cooperar para que Deus possa santificá-la e ela tem uma palavra. Então veja que a palavra, ela revela o coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, lá em Mateus 12:37. Então a evidência da fé genuína está na palavra da pessoa. Porque a palavra revela o coração. Não tem como separar essas coisas. E Mateus 12:34 está aqui, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí Jesus diz assim, em Mateus 12:37, a palavra diz assim, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado e por suas palavras você será condenado. Está vendo a prova final? Aqui está dizendo que a fé verdadeira, a fé genuína, ela se expressa pela palavra. E conforme a palavra revela se é de Deus ou não é de Deus. Revela, né? Se a pessoa está conectada com o Espírito de Deus, a palavra dessa pessoa mostra se ela realmente salva e se ela é realmente uma pessoa que tem a fé genuína. Por quê? A palavra vai revelar se o Espírito Santo está guiando ela ou não. Então, o fruto é a evidência. A prova que a fé é genuína. Então, atitudes de fé comprovam que a fé é genuína. Então, uma fé que não tem atitudes de fé, que não tem palavras de fé, ela é o espírito do erro. Essas igrejas que ensinam que profetizar é nova era, poder do pensamento positivo, tem uma fé teórica, religiosa, passiva, isso é o espírito do erro. Porque o espírito da verdade, Jesus diz que quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. E é impossível, a fé ela não se manifesta somente crendo. O crer faz parte da fé. Romanos 10:9-10, se você crer no coração e disser com a sua boca. Isso também está em Marcos 11:23-24. O que vemos que Jesus é o nosso modelo, ele não apenas cria, ele falava a sua fé. E vemos aqui em Apocalipse a característica é o crer que o sangue te perdoa, te salva, e o dizer isto. Então, vemos que isto são evidências da fé genuína. Atitude de fé, conforme Jesus fazia nos evangelhos e os primeiros apóstolos, mostram que a fé é genuína. Então, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Se produz o mesmo fruto que está na palavra de Deus, então é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é a fé correta. Em Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém dirá, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja como é que eu vou mostrar a minha fé. Diz no versículo 18, através das minhas obras. A Bíblia diz no versículo 19, você crê que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Quer dizer, crer em Deus não adianta nada. Todo mundo crê em Deus, tem uma vida destruída, arrebentada. Crê em Deus, até os ateus que dizem que não creem em Deus, no fundo eles creem. Então não adianta crer em Deus se você não manifestar essa fé, cooperar com Ele, para que Ele reine na sua vida, e no seu coração, e nos seus lábios. Então no versículo 20 diz assim, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, o que nós vemos aqui é que a fé morta não é a fé genuína. A fé morta ela é passiva, ela é religiosa. Os fariseus no tempo de Jesus tinham uma fé morta. Uma fé que não frutifica, uma fé que não honra a Deus, não é uma fé salvífica. Muitos dizem, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eles têm uma fé morta. Eles não têm uma fé salvífica. A fé que realmente salva, ela tem evidências. Nós vemos aqui em Efésios 2:8, muitos citam esse versículo. Efésios 2:8 diz assim,
Eu sou salvo pela graça através da fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. É verdade. Mas eles pensam que isso é uma coisa assim, ó, humana, automática, religiosa. Aí no versículo 10 ele explica isto. Veja que no versículo 8 ele diz que nós somos salvos pela graça através da fé, né? Que não vem de nós, é dom de Deus. Mas no versículo 10 o que ele diz, amados? Olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para, veja lá, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui está a característica da fé. Aqui está a característica da fé. O que nós estamos vendo? É isto aí. A característica da fé é compreender que ela é um dom, sim, não vem pelas obras. Não é pelas obras que somos salvos, mas é para as obras. Aquele que é salvo e recebe o Espírito de Deus, ele compreende que Deus o salvou para alcançar, através do bom testemunho dele, o mundo. Ele entende isto. Ele entende que ele foi salvo do pecado para Deus. Que ele foi salvo para ser um canal de Deus, um embaixador de Deus, para alcançar o mundo com seu bom testemunho, com os sinais, com prodígios. Ele entende porque, irmãos, é o mesmo fruto. Você coloca uma semente, em qualquer lugar do planeta, vai dar o mesmo fruto. E a palavra de Deus, quando ela entra numa pessoa, o Espírito de Deus entra numa pessoa, vai dar esse mesmo fruto. A pessoa vai entender comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com os perdidos. Ela não está ali sendo salva para que ela fique buscando bênção. Ela está ali sendo salva para que ela viva para ela mesma. Não, isso aí não é a fé genuína. Isso aí não é o espírito correto. Isso é o espírito religioso. É o egoísmo, é o individualismo. Então, pastor, eu fui salvo dos ídolos para Deus. É o que diz 1 Tessalonicenses 1,9. Que nós somos salvos dos ídolos para Deus. Você está vendo? 1 Tessalonicenses 1,9. Agora a pessoa está na igreja, não largou os ídolos, não largou a carnalidade, não largou o pecado, não largou a fornicação, não largou... Ela continua a mesma. Mesmo pensamento, mesmos gostos, mesmas atitudes, tudo igualzinho. Ela só vai ali para buscar a bênção. Ela só vai ali para trabalhar no púlpito para Deus. Quer dizer, essa pessoa não recebeu o Espírito de Deus. Ela recebeu o Espírito religioso. Ela não tem a fé genuína. Não, amados. A fé genuína, ela vai colocar na pessoa um arrependimento e fé. Arrependimento e fé é a resposta da pessoa que tem o Espírito Santo. Marcos 1,15 diz... arrependimento e fé. A primeira pregação de Pedro, lá em Atos 3, 19, 20, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Esse é o espírito correto. Não é debaixo de culpa. É tomar a graça e gradativamente o que acontece? Deus vai trabalhando. Isto é importante compreender que são evidências. Aqui está uma evidência. Se você não tem esta mente, não tem esse propósito, eu quero fazer uma oração no final desse estudo para que você receba o Espírito Santo de Deus. Não o Espírito da religião, não o Espírito dos homens, não o Espírito do erro, mas o Espírito Santo de Deus, para ter esta visão que eu estou te passando aqui. Porque essa visão aqui não é humana, não veio da minha cabeça, não. Foi revelada pelo Espírito de Deus. Pode ter certeza que ninguém vai militar contra si próprio, né? Quem é que vai militar contra si próprio? Quem é que vai militar contra a sua carne? Contra aquilo que ele tinha prazer, contra aquilo que ele pensava? Quem é que vai militar contra si próprio? Não tem como. Então, eu era um. De repente eu morri, aquele velho homem deixou de existir, um novo foi criado no Espírito, e agora eu estou trabalhando contra os pecados da minha carne. O que é isto? E claro que a minha carne não sou eu. Agora eu milito a meu favor. Mas quando eu recebi a palavra, eu militei contra o meu velho homem. Eu fui contra tudo aquilo que eu pensava, sentia, desejava. É ou não é, irmãos? Então, ninguém pode ir contra a sua velha natureza e nascer do alto se ele não receber o Espírito de Deus. Porque o homem, ele sempre vai dizer, não, é assim que eu penso, é assim que é a minha religião. A tendência do ser humano é manter-se. Agora, tomar a sua cruz, sabe, renunciar a si mesmo e seguir a Cristo, é um milagre que só pode ser produzido por Deus. Ninguém, humanamente, chega a essa conclusão, a essa condição e essa decisão se não for pelo Espírito de Deus, né? Então, não estou falando de condenação do pecado, queridos. O que eu estou falando é da graça que nos liberta do poder do pecado.
Então não é condenação do pecado, é graça que nos liberta do poder do pecado. Ele nos dá uma nova vida. Aquele que é temente, que é sincero, ele é terra boa. Aí ele chega: pastor, e naquilo que eu ainda não consigo praticar? Sabe como é que a fé genuína se manifesta? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito correto, como é que a graça se manifesta naquilo que eu ainda não consigo praticar? Porque Deus está renovando minha mente, é gradativo. Tem áreas que eu já consegui largar, tem áreas que eu ainda estou o quê? Arrependendo. A pessoa não é condenada. Irmãos, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não se sente condenada naquilo que ela está errando. Por quê? Porque ela não brinca com aquilo. Ela é temente. Ela está numa fase de arrependimento naquela área. Ela não está brincando. Ela está reconhecendo. Ela não é um ouvinte esquecido, que fica brincando com o pecado, escondendo o pecado, sabe, dizendo, isso é normal, Deus é amor, eu estou na graça. Não é assim, não. Ela está lutando diante de Deus para crescer naquela área. Dia a dia ela está buscando o perdão, e ela não se conforma só com o perdão. Ela não quer apenas o perdão. Ela quer o poder de Deus agindo ali para que ela sinta nojo e pare com aquilo. Aqui está a característica de alguém que é salvo. Em Provérbios 28:13 diz que aquele que esconde seu pecado, que brinca com o pecado, ele está debaixo da ira de Deus, irmãos. Tudo que ele fizer vai dar errado, né? Uma urucubaca. Tudo que ele fizer vai dar errado. Mas aí diz ali, mas aquele que confessa com a intenção de deixar, que está ali, se humilhando diante de Deus, reconhecendo, não como ouvinte esquecido, mas aplicando a graça de Deus nessa área, eu preciso de restauração. Essa é uma característica do salvo, o arrependimento, irmãos. Essa é uma característica de quem tem o Espírito de Deus. Ele está sendo corrigido com amor e com alegria, ele quer sair daquilo. Essa é uma característica do salvo. Ele diz, mas aquele que confessa com a intenção de deixar aquilo, receberá a misericórdia de Deus. Olha o que diz em 1 João aqui, capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículos 7 ao 9. Olha só. Mas se andarmos na luz, então a pessoa está procurando praticar a palavra de Deus. Como ele está na luz, veja só o que diz ali. Temos comunhão uns com os outros. Aqui a pessoa está vivendo para Deus e para dar bom testemunho com os outros, perdoar os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então, os eventuais pecados, fraquezas e falhas que a pessoa tem, ela é perdoada. Por quê? Porque Deus está vendo a intenção dela. A intenção dela é andar com Deus e dar um bom testemunho diante de pessoas, alcançar pessoas, edificar pessoas. Então, olha aí, está na intenção correta, o sangue de Jesus vai perdoando os eventuais pecados. O versículo 8 diz assim, se dissermos que não temos pecado, né? A pessoa fala, uma vez salvo, sempre salvo, ela não tem o Espírito de Deus. Mesmo tendo agora uma nova natureza do santo em Cristo, ele tem uma carne. Então, se a pessoa não vê uma carne para ser purificada, lá em 2 Pedro capítulo 1, diz que essa pessoa é míope. Ela esqueceu que foi limpado os seus antigos pecados e que entrou num processo de santificação, né? Então aqui diz, se confessarmos nossos pecados, o 8 diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Então o Espírito da verdade não está naquele que não está santificando, reconhecendo o pecado, tratando o pecado, renunciando o pecado, buscando o poder de Deus para avançar em santificação. A verdade não está nele. Está vendo aqui o versículo 8? A verdade não está nele. No 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Então, em 1 Coríntios 11:31, diz que quando eu reconheço o pecado, é porque o Espírito já me convenceu daquilo. Eu não sou condenado naquilo. Sabe, o Senhor se torna advogado. Entre o momento em que eu reconheço aquele pecado, confesso, com a intenção de deixar, em todo o processo, eu já estou salvo. Aquilo já não é contabilizado como pecado, mas sim como uma área em que Deus se torna responsável de me purificar. Então, quando eu e você reconhecemos aquilo não será mais julgado, aquilo não teria mais culpa nenhuma naquilo, entende? Nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus. O ladrão da cruz, no momento que ele olhou para Jesus e creu em Jesus, ele foi salvo. Agora, se ele descesse da cruz, ele iria se batizar nas águas, ele iria participar na meditação na palavra, junto com o corpo, na igreja local, você está entendendo? Então, o que vemos aí é que entraria num processo, né? Isso é uma evidência de que uma pessoa foi salva, o Espírito entra nela, une ela com o corpo, coloca nela o prazer na lei do Senhor. Aqui está um milagre. E é gradativo. O que vemos, sem dúvida, amados, é que esse ouvir, gemer e ir praticando a palavra, se comprometer com a palavra, porque o Senhor nos salvou para Ele,
pessoa está sendo cada vez mais de Deus, vivendo para Deus, praticando a palavra, reconhecendo o pecado, nós vemos aí que o espírito correto está nela. Esse é o fruto. O fruto é a evidência que a fé é genuína, né? Aqui está o fruto, irmãos. Então a pessoa não é condenada naquilo que ela não pratica. Não. Entre o reconhecer o pecado e praticar aquilo de forma diferente, há todo um processo. E durante esse processo estou perdoado e salvo. Né? Quando Jesus vier, nós não estaremos 100% em todo o nosso desempenho como anjo. Mas uma coisa, Deus estará trabalhando nisso. Nós não estaremos escondendo isso. Nós estaremos confessando isso, não com culpa, mas com o desejo de melhorar naquela área. Né? Eu não estou falando de condenação. Estou falando do poder da graça que está sendo aplicado. Por quê? Porque a pessoa é terra boa. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 7. Olha que coisa tremenda, amados. Preste bem atenção. Mateus capítulo 7, versículo 13. Fala das pessoas que estão ouvindo com a intenção de praticar. Mateus 7, versículo 13. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Veja o que diz aqui. E muitos. Veja aqui. Muitos. Que pena, né, irmãos? São os que entram por ela. Olha o versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Olha o versículo 20, amados. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora o versículo 23, amados. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E o 24, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? A pessoa, ela não somente reconhece as áreas que foi concedido crescer na graça. Reconhecer é o quê? Que precisa crescer na graça? Mudança de mente, é metanoia, é arrependimento. Mas ela também confessa que já no Espírito ela é santa. Ela está sentada nas regiões celestiais. Então, por um lado, olha as duas pernas, irmãos. O arrependimento, ela reconhece que precisa ser trabalhada e aperfeiçoada, mas não debaixo de culpa. Ela se vê salva em Cristo. E ela também reconhece que está sentada nas regiões celestiais, que ela é salva, que o Espírito de Deus a salvou, que ela é herdeira, que todas as bênçãos vêm para ela gratuitamente, que a salvação é um presente de Deus. Assim como a salvação é um presente de Deus, a santificação também é um presente de Deus. Não é na base da culpa, do esforço. Não. A santificação é um presente de Deus. Todo aquele que é salvo tem um presente, o Espírito de santificação. E se ele tem o Espírito de santificação, a fé dele é genuína. Se ele tem o Espírito de santificação e o desejo de santificação, ele recebeu o Espírito de Deus, né? Aqui está uma evidência, irmão. Não estou falando de evidência da fé genuína, né? A pessoa que está brincando com o pecado, ele não tem essa fé genuína. Ele tem uma sensação do quê? De condenação, né? Então eles têm a sensação de condenação. Agora, se ele se arrepende sinceramente, ele vai receber, com certeza, aí o trabalhar da graça, né, amados? Que coisa maravilhosa, né? Coisa linda. Então a graça não é desculpa para o pecado, mas é o poder para vencer o pecado. Então quando a pessoa é temente a Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo mostra para ela que ela está perdoada. Mostra para ela. Uma coisa linda, Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências sobre as mortes para servires o Deus vivo. Está vendo? O Espírito testifica com essa pessoa de que ela está sendo purificada. Quando ela é sincera, o Senhor mostra e tira toda a culpa. Quando o inimigo tenta colocar culpa, o Senhor fala, não, mas você está perdoado. Não, mas o meu sangue... O Espírito consegue... O Espírito da santificação mostra para ela o sangue da purificação. Mas quando a pessoa se sente imunda, ela se sente culpada, ela não tem o Espírito de Deus. Ou ela está confusa. O que vemos sem dúvida, e isso é lindo, irmãos, que a pessoa... ela está recebendo o Espírito correto, tem uma fé correta. Eu quero orar junto com você, amados, nesses momentos finais. E eu quero que você entenda. Olha o que diz a Bíblia Viva em 1 Timóteo 1,19. Isso aqui é sério, hein? 1 Timóteo 1,19 diz que quando a gente teima com Deus voluntariamente, a fé vai naufragando. A fé vai naufragando. Por quê? É impossível a pessoa brincar com Deus e ainda manter a fé.
Olha o que diz 2 Coríntios 13:5. Façam a verificação em vocês mesmos. Vocês são realmente cristãos? Passam pela prova? Sentem cada vez mais esperança e o poder de Deus entre vocês? Ou estão apenas fingindo ser cristão quando não são?